Olá! Nesta aula, nós vamos aprender um pouco mais a respeito da infraestrutura que nós temos na nossa loja. Nós vamos olhar os elementos que você já tem na sua loja e entender sobre eles. Isso vai ajudar você a tomar melhores decisões, analisando a infraestrutura. Então, essa aula tem pelo tema Descobrindo a infraestrutura da sua loja, infraestrutura de rede, a infraestrutura de tecnologia. Nós vamos entender um pouco mais então sobre isso agora, ok? Então é isso que nós vamos ver na aula hoje, essa é a nossa agenda. Offline ou online? Então qual a diferença entre esses dois modos, né? O modo offline e o modo online. Também nós vamos ver sobre os elementos da rede interna de computadores que você tem na sua loja. No decorrer desse momento é importante que você veja, observe bem o que você já tem na loja, identificar a presença de cada um desses elementos e também se você tem eles, se você não tem eles, para entender qual é a situação da sua infraestrutura na loja. Como melhorar o desempenho da rede interna, a rede offline, a rede interna da sua loja, o que você pode fazer para melhorar o desempenho dela. E também a gente vai ver o que é a computação na nuvem. A gente vê muito esse termo, o cloud, a nuvem, eu quero tudo na nuvem. O que significa isso? O que está envolvido nisso? A gente vai entender no decorrer dessa aula, então. Bom, primeiramente, offline ou online? Qual que é a diferença dos dois? Então, o offline ele é basicamente o seguinte: é uma infraestrutura que você tem e você não depende da internet para funcionar. Então, por exemplo, dentro da sua loja você tem aí os computadores e você consegue trabalhar com o sistema, com o Devlock Roupas na sua loja. E se não tiver internet, se você não conseguir abrir o navegador e carregar nenhuma página, você simplesmente continua utilizando o sistema normalmente. Você usa a rede local de computadores, você precisa usar o modem, cabos, o Wi-Fi. Para você trabalhar offline precisa de configuração especial, especificamente para isso. E o banco de dados do sistema vai ficar o quê? Vai ficar num computador local. Então, se você tem dentro da sua loja 3 computadores, o banco de dados vai estar num deles, vai ser dele que as outras máquinas vão buscar. E o online é aquela questão, depende da internet. Então, depende 100% da internet. Se a internet não funciona, você não tem sistema, você não tem possibilidade de usar o sistema. Isso acontece muitas vezes na lotérica. Às vezes a gente vai na lotérica e aí chega lá e aí a pessoa diz assim, agora não dá porque nós estamos sem sistema. Ou numa outra loja, enfim, nós estamos sem sistema. Então quando a pessoa diz isso, é justamente isso, é porque o sistema dela é 100% online e houve algum corte nesse meio, ou no servidor remoto, que é onde fica o banco de dados, ele ficou sem internet e você tem internet e não consegue acessar, ou você está sem internet e não consegue acessar lá porque está offline. Então, um sistema 100% online depende 100% da internet. Continua usando o modem, usando o cabo ou o sinal de Wi-Fi, mas geralmente não necessita de configurações específicas. Por exemplo, o teu celular, se tu consegue acessar uma página na internet do teu celular, embora você talvez esteja em qualquer lugar, não tenha modem, nem um cabo Wi-Fi, um cabo de rede ou Wi-Fi disponível, o teu chip tem um plano de dados e ele está conectado na internet. Entende? Então, se você tirar o chip, você fica offline. Então, essa é a diferença. Parece tão simples, parece tão óbvio, mas tecnicamente é essa a diferença do offline e do online. O offline você vai ter computadores conectados em rede na loja, porém eles não vão navegar na internet, eles não vão carregar páginas de internet, mas o sistema funciona normalmente. Então a gente vai entender um pouco mais como que isso é possível a partir de agora. Primeiramente, vamos identificar os elementos que a gente tem na rede interna de computadores da loja. Então, basicamente é o seguinte, se você está conectado na internet, se você consegue entrar no Facebook, se você consegue entrar no YouTube, do computador que você está, dentro da sua loja, você consegue fazer isso, então obrigatoriamente você tem um dispositivo chamado modem na sua loja. Tá? O modem ele é um dispositivo que ele é responsável por identificar
o sinal da internet que vem através da linha telefônica. Tá? Então, ou vem através da linha telefônica, ou vem se é net, vem através do cabo coaxial, mas vem sinal de internet por ali, ou se é uma internet a rádio, tem uma antena, vem da antena e entra no modem. Então, obrigatoriamente, você tem o modem. Tá? Ele tem vários formatos, ele pode ser deitado, ele pode ser de pé, ele pode ser grande, pequeno, enfim. Mas ele é um modem. Você consegue identificar o modem dentro da sua infraestrutura aí da loja? Ele é identificado de forma fácil. Você vai na tomada de telefone e o fio que sai da tomada de telefone entra nele. Aquele é o modem. Tá? Geralmente ele tem quatro entradas, né? Pode ter sinal, pode não ter sinal, não, antena. Pode ter antena, pode não ter antena. Então, se ele tem antena, provavelmente ele é Wi-Fi, né? Mas não significa que tem antena que tem Wi-Fi. Tem modem que não tem antena e que transmite Wi-Fi. Ele tem um desempenho menor, mas pode não ter antena e transmitir Wi-Fi. Então, ele tem essas entradinhas aqui, pode ter mais entradas. A maioria das vezes eu vejo com 4 portas, às vezes tem 2, às vezes tem mais, mas o padrão normal é 4. 4 entradinhas atrás, no azul, e uma cinza. Essa cinza é um pouco menor, é onde entra o cabo do telefone, né? Lá no telefone tem um filtro, então um dispositivo que sai da tomada, um cabinho de telefone, entra ali, e a partir dali o modem então ele recebe essa informação da internet, do sinal da internet que vem através do fio do telefone, ou enfim, que vem do fio da parede ali, e ele identifica o site que você está navegando, por onde você está passando ali, ele atribui números e de identificação para cada computador que está conectado nele, e assim por diante. Então o que acontece? Do modem existe duas saídas de internet, por exemplo, aquela página que você puxou lá para navegar, a informação veio pelo cabo do telefone, entrou dentro dessa portinha aqui, o modem processou a informação e ele sai do modem através de duas formas. Ou ele sai através do cabo, ou ele sai através de Wi-Fi. Duas formas que ele sai. Então, o cabo de rede é um cabo azul, igual esse da foto aqui. Talvez você consiga identificar ele aí dentro da sua loja, né? Não significa necessariamente que ele precisa ser azul. Ele obrigatoriamente tem as pontas quadradinhas, essas pontas aqui, se for conexão a cabo. Mas o cabo pode ser, eu já vi cabo amarelo, já vi cabo cinza. Mas se ele tem essas pontas aqui, essas ponteiras aqui, ele é cabo de rede. Então ele é conectado nessa porta azul aqui do modem. E a partir de então a informação vem pelo fio do telefone, o modem processa ela e envia essa informação através de uma dessas portas aqui pelo cabo para o computador. Ou se é Wi-Fi, a informação entra aqui dentro, é processada no modem e é transmitida através de sinal Wi-Fi, que é uma frequência específica, tá? De Wi-Fi. Então, esses são os dois meios de transmissão que a gente tem dentro da rede interna de computadores: cabo e Wi-Fi após o modem. A informação chega no modem e sai pelo cabo pelo Wi-Fi. E depois a gente tem outros dispositivos. A gente tem os computadores de mesa, que é um exemplo esse primeiro aqui, que tem torre, tem teclado, mouse e monitor separado. Às vezes tem uns que é all-in-one, que é só uma tela e o teclado. Mas são computadores de mesa, são computadores que são difíceis de você carregar de um lado para o outro. Existem os notebooks, que são os móveis, né, os mobiles, que ele tem teclado e tela tudo junto, você fecha ele e carrega para todo que é lugar. Depois a gente tem os dispositivos móveis também, que é o tablet, o celular, enfim. Bom, de forma simples, eu não vou usar muitos termos técnicos aqui para ficar fácil, né, para todos entenderem. Essa aula é basicamente direcionada para aquelas pessoas que não entendem que tudo é novidade nesse caso, né? Então, vou tentar ser o mais simples possível.
Então, basicamente, você tem esse modem, talvez você já tenha identificado ele na sua loja, você tem o Wi-Fi. Se você não viu o cabo, provavelmente você está no Wi-Fi. Tá? Então, o computador, o tablet ou qualquer outro dispositivo vai estar conectado no Wi-Fi se você não tem cabo. E os meios de transmissão, as conexões de transmissão são basicamente essa. O cabo, você vai conectar o cabo no computador ou no notebook. Então, o computador e o notebook, ele obrigatoriamente, eles têm uma portinha igual a essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, essa portinha aqui, ó, vai ter uma porta igual também no computador ou no notebook. Então, essa uma ponta vem aqui e a outra ponta vem atrás aqui da CPU ou conectada no notebook. Tá? Então, obrigatoriamente isso acontece. Se a conexão é a cabo. Tá? Não vai ter, por exemplo, os dispositivos móveis, celular, tablet, eles não vão ter essa entradinha aqui. Então, o cabo você não vai conseguir conectar neles. Mas se você tem, por exemplo, PCs de mesa e notebook, você pode colocar no cabo. Vale muito a pena colocar no cabo. E o meio de transmissão na Wi-Fi atende todos, né? Então, se a tua placa de rede do teu PC ele tem uma anteninha assim, né? Então, geralmente ele vai receber o Wi-Fi se ele não está por cabo. E o notebook, por padrão, ele já tem uma antena de Wi-Fi, receptor Wi-Fi. No caso aqui dos tablets e celulares também, eles têm um receptor Wi-Fi por padrão. Nos equipamentos. Então, existe essa diferença. Existe, por exemplo, essa diferença de transmissão. Ou é cabo ou é Wi-Fi. Se você consegue ver o cabo saindo detrás do computador, é cabo. Sua conexão é cabo. Se não tem cabo nenhum que vai a lugar nenhum, é Wi-Fi. Tá tudo por Wi-Fi. Mas aí muitos perguntam, qual a diferença entre cabo e Wi-Fi, né? Então eu já vou explicar isso. Mas tem outro dispositivo também que algumas lojas que vocês têm, geralmente são lojas maiores, lojas que estão investindo em infraestrutura, eles têm um computador chamado servidor. Então o servidor ele é um computador um pouco mais parrudo, ele tem um Windows Server rodando nele, ele tem alta capacidade de processamento, memória RAM e tudo mais, e é um computador central, né, na rede. Se a rede é uma rede simples, qualquer computador pode ser servidor. Pode ser o desktop, pode ser o notebook, qualquer um pode ser. Mas se você tem um servidor, é ele que vai ser o servidor, no caso de banco de dados. Tá? Então, são dispositivos que a gente tem. Então, resumindo, resumindo a questão, nós temos o modem, nós temos o cabo, o Wi-Fi e os dispositivos da rede. Qual a diferença então do cabo para o Wi-Fi? Bom, o cabo ele é um fio que sai do modem e vai no computador, tá? Então o cabo ele tem muito mais estabilidade de conexão, ou seja, a conexão não vai ficar oscilando, caindo, ou a conexão entre computador e modem, tá? Ela não vai ficar caindo, ele tem estabilidade. Paredes e objetos não interferem, ou seja, se você tem um cabo, esse cabo vai até o computador lá. Não interessa se tem parede no meio, diferente da Wi-Fi. A Wi-Fi ela tem essa transmissão, essa diferença, né? Se o teu modem está aqui, ele é Wi-Fi, e o teu computador está lá no segundo andar da loja, o sinal da Wi-Fi lá vai ser menor. Né? Então tem parede que vai atrapalhar, talvez tenha outros sinais que vão atrapalhar essa conexão e a conexão vai ficar oscilando, cai, volta. E a Wi-Fi, ela, como é uma transmissão numa frequência, a gente tem nela a mesma coisa que a gente tem no som. Por exemplo, se você tem uma pessoa com um carro de som lá do outro lado da rua, o volume que você está ouvindo agora é diferente do volume que a pessoa que está do lado do carro de som está ouvindo, né? Então a Wi-Fi tem isso, ela vai se dissipando
com a distância e com paredes e objetos no meio. O cabo não, o cabo ele vai começar a ter uma perda de conexão, mas isso não vai causar oscilação, isso vai causar apenas lentidão, a partir dos 100 metros. Então 100 metros de cabo, daí começa a ter uma... Se o cabo não tem 100 metros, ele vai estar garantindo aí uma boa transmissão, uma boa conexão, uma boa comunicação de rede tranquilamente. O cabo, a única diferença do cabo é que o cabo a gente tem que esticar, o cabo tem que passar, o cabo tem que evitar dobras no cabo, né? Colocar coisas em cima, dobrar 45 graus, tipo dobrar ao meio o cabo, assim. O cabo passar por dentro da umidade, por dentro de poça d'água, na chuva. Então isso complica, isso dificulta bastante a situação, mas não é tanto quanto, ele não vai oscilar tanto quanto o Wi-Fi. Claro que dependendo se o cabo vai atravessar uma rua, por exemplo, vai passar de 100 metros, vai tomar chuva, vai tomar vento, então é melhor que fique na Wi-Fi, porque praticamente ele vai ter o mesmo efeito. Mas dentro da loja, internamente da loja, a recomendação é sempre que use cabo para que tenha uma comunicação interna da loja, não fique oscilando, não fique caindo, né? Essa é a diferença entre cabo e Wi-Fi. Qual a diferença entre uma rede online e uma rede offline? Tá? Então, todos esses elementos que você tem na loja, então, por exemplo, você tem esses elementos na loja. Digamos que você tenha lá um tablet, um celular, um notebook e um desktop. Todos eles estão conectados no modem, tá? Ou através de Wi-Fi, ou através do cabo. No caso dos tablets e celulares vão estar pelo Wi-Fi e os Note e os desktop vão estar no cabo, por exemplo, ou todos na Wi-Fi. Enfim, você tem esses elementos. Se você tem computadores dentro da sua loja, você tem esses elementos obrigatoriamente. E o cabinho do telefone não está plugado no modem. A sua rede está offline. Se você for lá no modem tirar somente o cabinho do telefone, a sua rede interna vai continuar funcionando, os computadores vão continuar em rede, eles vão continuar compartilhando arquivos, pastas, o sistema vai continuar rodando, porque o sistema vai estar buscando o banco de dados numa das máquinas que é definida como servidor, e só você não vai conseguir navegar na internet. Agora, se você plugar o cabo dentro no modem, o cabo de telefone no modem, ela vai ficar uma rede online. Você consegue sair para fora da rede da loja. Então, ela vai ficar uma rede online. Você vai conseguir navegar, você vai conseguir entrar no Face, entrar no YouTube. Então, lá no serviço, lá que nós temos o vídeo lá que eu falo sobre o sincronismo do Loca-Roupas Desktop instalado com a plataforma online, o serviço que faz o sincronismo, se o teu modem está conectado com o cabo lá do telefone e o teu plano de internet está funcionando, tua operadora está funcionando, a informação vai sair da tua loja e vai para a plataforma online. Se não, ela vai ficar só dentro da tua loja. Basicamente é a única diferença entre uma rede online e uma rede offline. Tá? O que difere é o seguinte: se o teu sistema é 100% online, o teu banco de dados não está na rede interna da loja. Está num servidor lá na internet, em algum lugar do mundo. Então, se isso aqui for cortado, de alguma forma, a tua operadora caiu, o modem queimou, ou desplugaram o cabo do modem, tu não vai ter mais acesso, não vai passar por aqui. Entendeu? Essa ponte aqui vai estar quebrada, então você não vai acessar o sistema. Agora, por exemplo, se o teu, no caso do Loca-Roupas, né,
do instalado, da versão desktop, que o banco de dados fica numa das máquinas, você vai conseguir vir até o modem e chegar lá no servidor local onde está o banco de dados para poder ter acesso ao sistema e rodar em todas as máquinas. Então é isso que a gente faz. O localhost que você baixa e instala, a gente configura ele assim. E aí a informação que você vai colocando ali, ele envia depois para a plataforma online, que aí a plataforma online é mais computação na nuvem. A gente vai abordar mais adiante. Tá? O que você pode fazer para melhorar o desempenho da sua rede interna? Então, digamos que você comprou lá um servidor lá e investiu num servidor, tanto para servir de servidor de banco de dados do sistema, quanto para utilizar outros recursos, desktop remoto, enfim. Então aqui vai algumas dicas. Utilize cabo nas conexões internas. Tá? Deixe o Wi-Fi assim para usar em tablet, em celular. Nos notebooks e nos notebooks que estão posicionados em lugares fixos na loja, coloca cabo. Computadores de mesa também, coloca cabo. Tá? Por quê? Porque isso vai melhorar o desempenho da tua rede. A comunicação vai ser melhor. Entendeu? Vai ser o mesmo nível entre emissor e receptor da imagem, da informação. Utilize o sistema operacional em todas as máquinas. Isso facilita a configuração da rede. Tá? Vai funcionar com sistemas operacionais diferentes? Vai. Mas a melhor configuração é todos os sistemas operacionais iguais. Aí, nesse quesito, eu recomendo ou tudo Windows 7 ou tudo Windows 10. O Windows 8 funciona, mas assim, ele deixa a desejar. Às vezes ele para de funcionar. Tá? Ele dá problema. Não é nem problema no programa, é problema no Windows 8 mesmo. Tá? Então, se você coloca lá assim, todas as máquinas com Windows 10, show de bola. A configuração em rede vai ficar muito mais fácil e vai funcionar melhor desempenho. Tá? Outra coisa, evite rodar transmissões de vídeos. Eu já vi muitas lojas, por exemplo, entra no YouTube, bota uma playlist lá de clipe de música e deixa tocando o dia todo. Então o streaming, a transmissão de dados, de vídeos do YouTube, ela deixa a rede mais lenta. Tá? Ela consome a velocidade da internet e também deixa a rede mais lenta. Se você quer escutar música na loja, não tem problema. Substitui o YouTube pelo Spotify ou pelo Deezer, que são serviços também online de música, mas o streaming não é de imagens. É um streaming único e exclusivamente de música, de MP3, que já é um formato comprimido de música e tem qualidade. Ou baixe as músicas, rode num pendrive, daí você não sobrecarrega a sua rede. Mas digamos que você tenha lá uma rede com 10 computadores ou 5 computadores e todos eles estão rodando o YouTube ou algum serviço que fique enviando e recebendo informação de vídeos na internet, e isso vai estar sobrecarregando a tua rede aí consideravelmente. Tá? Então, troque, em vez de você entrar no YouTube, entra no Spotify lá ou no Deezer, tá? Para rodar músicas. Se for possível, depende do nível da sua loja. Se você é uma loja que, por exemplo, assim, tem 5 computadores, 10 computadores, é uma loja que tem um movimento absurdo, assim, uma loja que nunca para, tem muitos atendentes, considera investir num servidor. Mas um servidor, né? Um servidor assim, um Windows Server, um servidor dedicado para o banco, para servir na rede. Tá? Além de ter muitos recursos interessantes, ele foi feito para isso. Ele foi feito para desempenhar esse papel de servidor. Tá? Então, considere aí um Windows Server, assim, um Windows Server 2008, 2016, 2012. Tá? E placas de rede com a mesma potência. Bom, aí eu também já estou exigindo demais, né, de vocês. Mas essa questão você pergunta para o técnico. Tá? Então, se você está pensando em dar um up na sua rede, você vai fazer o quê? Você vai chamar um técnico especialista em rede. Né? Você vai ver alguém que é especialista em rede e vai chamar e vai dizer assim, faz um diagnóstico na minha rede. Tá? Eu quero melhorar ela. Ele vai citar todas essas questões que eu já falei para você
Mas talvez ele não cite essa questão da potência da placa de rede. A placa de rede, ela se você tem, por exemplo, 5 computadores com placa que transmite informações em gigabit, e aí você tem uma placa lá que vai no máximo a megabit, ele vai forçar todas as outras máquinas a se comunicarem em megabit. Você vai estar perdendo desempenho, entendeu? É basicamente como se todas as 5 máquinas enviam em velocidade 2 e você tem uma máquina que vai estar configurada na rede que no máximo dela é velocidade 1. Ela vai forçar todo mundo a se comunicar na velocidade 1. Então, placa de redes com a mesma potência é importante, ou mesma marca, coisa assim. Faz uma diferença quando você tem muitos computadores. Se você tem pouco computador, não precisa se preocupar com isso. Tá? Essas são dicas importantes aí a considerar. Beleza? Então, agora vamos lá. O que é computação na nuvem? Então, esse termo nuvem, ele faz essa alusão, né? Máquinas que estão conectadas na internet e a informação está sendo armazenada sei lá onde. Né? Então é por isso que eu consigo, por exemplo, ter uma informação, colocar uma informação aqui no meu computador e acessar ele, essa mesma informação lá no meu tablet, no meu celular. E aí essa nuvem é algo abstrato, né? Você olha para o céu, vê nuvens assim, e essas nuvens estão lá e alguns se perguntam como pode uma coisa ser armazenada na nuvem. Então, mas é uma comparação interessante. A nuvem, ela está no céu, ela está em algum lugar, ela é uma forma abstrata. A mesma coisa é aquela informação. Se você tem, por exemplo, serviços de Google Drive, OneDrive, Dropbox, que são serviços de compartilhamento em nuvem, você já mais ou menos entende essa questão. Mas vamos fazer uma aplicação ao Loca-Roupas, tá? A situação que a gente tem hoje no Loca-Roupas. Geralmente, quando eu conecto pelo AnyDesk nos computadores, eu digo qual computador desses vai ser o servidor. E aí lá a gente deixa o banco de dados e a gente configura todas as outras máquinas para olharem para aquele computador e buscar o servidor lá. A computação na nuvem é o mesmo conceito, é o mesmo conceito de tudo que a gente viu até agora na aula, né, de modem, cabo, Wi-Fi, só que em um lugar fora da sua loja, em centros de dados como esse. Já viu em algum filme assim? Às vezes a gente vê filme assim e tem várias torres, vários computadores, várias coisas assim, um técnico no meio lá mexendo. Então isso realmente existe, são centros de dados. Então aqui no Brasil a gente tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço. A Local Web é uma delas, o UOL é uma deles. Aí a gente tem outros mais sofisticados, como o próprio Google Cloud. Nós temos a Microsoft que fornece ferramentas como Azure. Enfim, mas o que são? São computadores. O que é a nuvem, basicamente? Então, a nuvem são vários computadores, igual aquele que eu mostrei lá no início da aula, lá, a torrezinha. São vários computadores. Esses computadores, eles estão online, ou seja, eles estão conectados via cabo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles estão numa sala que tem redundância de energia elétrica, ou seja, se uma energia elétrica falhar, o sistema vai substituir por uma outra alternativa, ou no breaks grandes. Tem um sistema de resfriamento específico, às vezes são salas assim que são geladas porque tem o ar-condicionado no 18, porque computadores, muitos computadores juntos assim geram calor e o calor dissipa energia, então tem que estar gelado lá dentro. São cabos de alta qualidade, então são cabos assim, é o mesmo conceito daquele cabo azul, só que eles são blindados, eles têm uma proteção, enfim. Tá? E eles têm redundância de backup também. Então, por exemplo, digamos que você tem, são 5 computadores, esses 5 computadores estão espelhados. Então, você está trabalhando num, se o HD daquele computador queimar, o sistema automaticamente continua substituído pelo outro. Entendeu? Você não precisa se preocupar com a troca de HD. Não.
Ela tá lá, o HD tá lá, tá no outro computador, tá tudo espelhado, continua trabalhando, não para de trabalhar porque queimou um HD ou porque aquele computador pifou. Não, a nuvem toda ela é composta de vários computadores com várias potências que estão ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana e com técnicos capacitados para dar manutenção ali. Então, realmente é algo muito sofisticado e é para grandes potências. Então, por exemplo, o Google está numa nuvem, o Bing está numa nuvem, o Facebook está numa nuvem, entendeu? Agora, se são nuvens próprias, se eles desenvolveram nuvens, servidores para eles e não usam servidores compartilhados, bom, aí é outro assunto. O que a gente faz com o Loca-Roupas Desktop, esse que a gente instala na rede, não é nada mais nada menos que uma nuvem privada para você. Entende? É uma nuvem que está ali, a informação está dentro da sua loja. E a plataforma online, que é o Loca-Roupas Online, ele está na nuvem, informações, o banco de dados, as informações estão na nuvem, estão nos servidores igual a esse da foto anterior que a gente viu no passado ali, que você pode acessar de qualquer lugar. A plataforma online, é por isso que assim, atualmente você faz os aluguéis, você utiliza todo o trabalho operacional da loja no local para desktop e o serviço de sincronismo está configurado, ele fica enviando essa informação para que você possa acessar do seu celular, você como gerente, você como proprietário, possa acessar essas informações da onde você estiver. Então você vai estar viajando, quer ver como foi o faturamento da loja ontem, ou hoje, ou como está sendo hoje, ou falar de algum determinado aluguel especificamente, você vai pegar o seu celular, o seu tablet e vai acessar a plataforma online que está na nuvem, que não precisa de modem, não precisa de Wi-Fi, no caso, para você conectar, e vai acessar essa informação. Então a gente faz uma híbrida dessas duas teorias. Então, falhou a internet na loja, o pessoal continua trabalhando normalmente. Quando a internet volta, o sistema manda essas informações para a nuvem para que você possa acessar, fazer uma consulta de qualquer lugar. Isso facilita, por exemplo, se a loja está fechada lá, não tem ninguém trabalhando na loja agora, você consegue buscar. E você está no final de semana, quer fazer uma consulta rápida ali, você consegue buscar essas informações. Tá? Então, basicamente é isso. Descobrimos a infraestrutura da loja, entendemos o que é a nuvem, o que envolve a nuvem e como melhorar o desempenho da nossa loja. Aí fica aquela pergunta, offline ou online? Eu respondo, depende do teu objetivo. Tá? Eu tenho lojas que pensam assim, não, mas eu não posso parar de trabalhar porque caiu minha internet aqui na região é uma droga e eu não posso ficar dependente disso. E tem gente que pensa, eu quero tudo na nuvem, E aí na primeira vez que cai a internet, a pessoa não consegue fazer aluguel, não consegue consultar uma roupa daí que é offline. E tem gente que pergunta também, não, mas eu quero assim, eu quero offline, mas conseguindo conectar ou conseguindo buscar essa informação de fora, né? Então, eu não tenho internet na loja, mas eu quero buscar essa informação de loja. Bom, daí não tem como. Baseado nos princípios que a gente viu nessa aula, não tem como. Eu espero que essa aula tenha sido bem esclarecedora para você. Talvez você já conhecia esses conceitos, talvez não conhecia. Deixa teu comentário aí embaixo na aula aí, nos comentários, suas dúvidas, que a gente vai respondendo, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.